mais 2 temas que valem pesquisas, dissertações e teses inteiras. Eu teria muito para falar sobre esses 2 assuntos, mas vamos caminhar juntas e juntos para contextualizar de uma maneira mais geral o percurso da dança na escola, com algumas leis e documentos para que você possa usar para justificar a realização dos seus projetos dançantes, ok? Depois, aos poucos, vou trazendo mais informações no decorrer de outros vídeos. Bacana? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Dançarelando. Eu sou Fernanda de Souza Almeida. A dança na escola não começa como um campo próprio de conhecimento, tampouco de formação profissional. No século XIX, era um conteúdo da educação física, vinculada à ginástica, e da arte visando a educação musical. Ou seja, ela era um meio de lazer, recreação, saúde, postura e harmonia dos movimentos, especialmente das mulheres. Correndo algumas décadas e saltando algumas leis, chego em 1996 com a famosa, mais importante, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB número 9394/96, que os cursos de licenciatura tanto estudam. E é tão estudada justamente porque ela foi um marco para todo o sistema educacional brasileiro, mas em especial ela deflagrou um movimento de expansão e fortalecimento da educação infantil, da arte e da dança como áreas de conhecimento necessárias à educação. A LDB colocou como obrigatório o ensino das artes em todas as etapas da educação básica, sem mencionar a dança ainda, isso em 96. Mas nos anos seguintes, os documentos nacionais produzidos a partir dessa lei, que são os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e os RCNs, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, introduzem a dança como uma das linguagens artísticas a ser trabalhada na escola, contribuindo com o reconhecimento dessa linguagem artística como uma área de conhecimento pertinente ao ambiente escolar. Um processo que ainda precisa ser consolidado. E, estimulado pela publicação desses referenciais, desses documentos nacionais, os estados e os municípios vão elaborar as suas próprias indicações. Contudo, apenas 20 anos mais tarde é que a palavra dança aparece pela primeira vez no texto da LDB, com a redação da Lei 13.278 de 2016, que apresenta no parágrafo 6º as artes visuais, a dança, a música e o teatro como as linguagens que deverão constituir o componente curricular da arte. Mas, em 2017, a Lei 13.415 vai alterar esse artigo sobre o ensino da arte, dizendo que ela é um componente curricular obrigatório da educação básica. Tá aí aquela brecha. Por quê? Ela não especifica todas as fases da educação básica. Ela deixa em aberto que a arte é obrigatória na educação básica, mas não está escrito que é obrigatório na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. O que acontece? Onde mora o perigo? O perigo é que pode ter instituição que pode se apoiar nisso e escolher ter arte apenas em uma das fases, apenas na educação infantil, apenas no ensino fundamental, ou no 2º, 3º, 5º e 6º ano do ensino fundamental. Então, a gente precisa ficar atento e sempre resiliente, resistente e lutando em prol da área que vai apresentando avanços e retrocessos. A dança, eu estou falando desde o século XIX, então ela tem um passado longo, mas um presente muito recente, que vai despontar e um futuro a ser construído paulativamente, com muita luta, insistência e persistência.
Além disso, em 2013, também há uma modificação na LDB que vai instituir a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento publicado em 2017 com caráter normativo e homogeneizante, porque vai definir o que todos os estudantes em todo o Brasil devem desenvolver ao longo da educação básica. Solto aqui essa informação para vocês pensarem no que isso quer dizer, nos perigos que podem acarretar. Mas, entretanto, contudo, todavia, a dança está nesse documento. A dança aparece na BNCC como uma das linguagens da arte e no que tange à educação infantil, ela é reconhecida como essencial à experiência infantil. Com a publicação da BNCC, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil e os PCNs, que eram os documentos que estavam em vigor, e os estados e os municípios começam a trabalhar em seus próprios novos documentos pautados pela BNCC, inclusive tendo que manter muitos desses objetivos e conteúdos, pois são obrigatórios para todo o Brasil. Nesse processo, eu fui para Brasília pela UFG em uma audiência pública que foi convocada pelo MEC para apresentar as sugestões e recomendações do curso de dança sobre a BNCC. E depois, em 2016, eu fui convidada pela Secretaria de Educação de Goiás a compor um dos grupos de trabalho para debater, para redigir o componente dança, inserido na área de conhecimento da arte, tanto para o ensino fundamental como para a educação infantil. Isso sem comentar os documentos e leis sobre a formação de professores e professoras, as diretrizes curriculares, a Base Nacional Comum de Formação, o Plano Nacional de Educação. Tem muita lei aí nessa história, nesse percurso, nessa trajetória. Não falei que daria aí um monte de pesquisa e um monte de coisa para falar sobre esse tema, mas vamos fazendo alguns recortes. E passando bem rápido sobre a infância, pois eu já tenho um vídeo planejado com uma pessoa convidada mais que especial para falar sobre os estudos da infância. Bom, em relação a esse tema, a LDB também foi muito importante para a educação infantil, pois deu esse nome à primeira etapa da educação básica. Isso contribuiu para o reconhecimento de que a educação se inicia nos primeiros anos de vida, pois ela estava ligada, ela estava vinculada à assistência social e aos cuidados de higiene. De uma certa forma, educava, não para a emancipação. Daí, a gente tem também uma série de leis, documentos e movimentos em prol da educação infantil como área de conhecimento específica e legítima da educação, que, assim como a dança, ainda precisa ser ampliado, aprofundado e efetivado. Pouco se fala sobre os bebês, por exemplo. A história da educação da infância é do período colonial. Especificamente da educação infantil, data a República. Ou seja, é uma história mais antiga que a dança na escola, mas também repleta de avanços e retrocessos. Contudo, os estudos têm um enfoque maior na criança, como pessoas de direitos garantidos por lei. Pessoas essas contextualizadas, inseridas, pertencentes e atuantes em uma sociedade que também atravessa e influencia seus modos de ser e estar. E por isso dizemos que são infâncias, assim no plural. Esses estudos aos quais me baseio hoje para olhar para as crianças e as suas danças, seus processos educativos, são da década de 80. Se a dança, a educação infantil e os estudos sociais sobre as crianças são recentes, imagina a interface de tudo isso, imagina a dança na educação infantil. Esse é um espaço que necessita realmente começar a ser galgado pela dança.
Digo essa dança como um saber autônomo, não como decoração ou festa escolar, mímica de letra de música, ou para poder ensinar sobre o tamanduá, por exemplo. Esse espaço precisa começar a ser galgado porque, historicamente, compreende-se que a e o profissional mais indicado para trabalhar com a primeira etapa da educação básica é prioritariamente a pedagogia, o pedagogo, a pedagoga. Mas a última diretriz curricular sobre a formação de professores e professoras vai afirmar que essa formação inicial docente e continuada em qualquer curso de licenciatura deve preparar o futuro professor para trabalhar nas 3 etapas da educação básica, tanto a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. É claro que eu não estou defendendo a escolarização da educação infantil, a divisão, a separação do conhecimento em disciplinas, uma estrutura fragmentada do saber. Mas eu estou querendo pensar como o profissional de arte, de dança, pode compor com os demais docentes a elaboração e a proposição de projetos pedagógicos que envolvam as diversas linguagens e as múltiplas formas de expressão que contemplem o ser criança, nessa inteireza multilinguageira que ela tem de interação com o mundo. Bom, além disso, apesar dos documentos e diretrizes nacionais incluírem a dança e a formação do profissional de dança, de todas as licenciaturas, para trabalhar na educação infantil, há legislações regionais que atribuem a atuação nessa etapa da educação básica exclusivamente à pedagogia, ou que ainda possuem uma intensa defesa apenas desse profissional atuando com as crianças pequenas. E é exatamente uma das, se não o meu maior desejo, a minha maior bandeira de luta, ver a dança legitimada como uma área de conhecimento, como um profissional licenciado, capacitado, atuando na educação infantil e compondo com o contexto, compondo com os demais professores e compondo com as crianças. Quem sabe um dia isso não acontece? Será que eu viverei para ver? Não importa. Não é nada fácil, nada é fácil. Mas é isso que me move. E assim é que eu gosto de estar, em movimento, com um propósito. Ufa! Que vídeo longo e cheio de informações. Mas todas muito importantes e eu teria muitas outras para trazer para vocês. Isso porque eu fiz um recorte do recorte. Esteja em movimento comigo também? Que tal? Topa essa luta, essa resistência? Te espero no próximo vídeo e até!